seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal de autoconhecimento. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alexia, eu sou terapeuta holística e mentora de autoconhecimento. Então, se você tem interesse, vem comigo. Primeiro de tudo, se você ainda não é inscrita no meu canal, não deixe de se inscrever. Tenho colocado vídeo 3 vezes na semana aqui para vocês. Não esquece de dar um joinha aí para dar uma moral aqui para mim distribuir ainda mais este conteúdo. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre como a gente pode identificar os gatilhos da ansiedade, né? E além, da ansiedade, eu acho que é muito importante que a gente identifique gatilhos de qualquer questão, né? Então, às vezes, seja de um desânimo, seja de repente de alguma doença que está se aproximando, que a gente está sentindo que o nosso corpo está, com a imunidade mais baixa, enfim. É muito importante que com o autoconhecimento a gente saiba observar, quando que alguma coisa não está, fluindo da maneira que deveria estar. Mas isso só acontece quando a gente se conhece, né? Então, quando a gente não percebe, o que nos faz bem, o que nos faz mal, como que é a nossa rotina, como que é a nossa energia, a gente acaba não percebendo esses sinais. E aí, ignorando esses sinais, quando a coisa tá ruim, é porque já tá muito ruim, né? É porque a gente já tá de cama, é porque já entrou numa crise de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, é porque já precisa de remédios, né? Então, é muito importante que a gente saiba da importância da gente se conhecer, né? Quando a gente se conhece, a gente consegue interromper, um padrão ruim, um pensamento negativo, ou até mesmo uma doença, como eu falei. E muitas vezes a gente não considera a ansiedade como algo que precisa ser interrompido, né? A gente já até coloca, não, eu sou ansiosa, né? A gente já fala isso para as pessoas como uma característica nossa. Isso não é verdade, isso não é real. A ansiedade é uma coisa ruim que está te acontecendo e você precisa fazê-la parar, né? Então, quando você ignora que ela existe ou até aceita que ela existe, mas é como se ela fizesse parte de você, você está cometendo um grande erro consigo mesma, né? Então, eu vou falar por mim aqui, porque eu já sofri várias e várias crises de ansiedade, então eu tenho super fundamento aqui para dizer para vocês, como uma experiência mesmo minha. Então, todas as vezes em que eu tive crise, as primeiras vezes eu não tinha observado, mas nas outras eu já comecei a me conhecer. O que aconteceu foi que eu comecei a ficar uma semana antes, mais ou menos, às vezes 2 semanas antes, de cama, sem vontade, sem ânimo, sem disposição, com uma energia muito baixa, muito depressiva, não querendo fazer nada, não tendo disciplina, ânimo, motivação, nem para fazer coisas que eu gostava de fazer. Então, na primeira e na segunda crise, eu tive exatamente esses sintomas e não percebi. E não vi que aquilo era um gatilho para minha ansiedade começar a realmente explodir dentro de mim, E o que aconteceu é que, como eu não observei, como eu não percebi, essa crise de ansiedade se transformou numa síndrome do pânico. Então, eu tive umas crises de pânico também, Então, isso transformou algo muito grande, eu tive que buscar ajuda profissional e não existe nenhum problema em fazer isso. Mas é muito melhor quando a gente consegue já identificar esse gatilho e fazer algo a respeito, ao invés de esperar explodir e daí ainda ter que resolver isso. E geralmente daí a gente delega para outras pessoas, daí a gente começa a tomar remédio, nada contra, tá? Às vezes é realmente necessário, mas às vezes não é. Às vezes a gente só precisa realmente olhar para dentro da gente, olhar para aquilo que a gente pode melhorar dentro de nós. Às vezes tem alguns hábitos, algumas coisas que a gente andou ignorando, que a gente sabe que faz bem, mas pela correria do dia a dia acabou não fazendo. Então, na última crise de ansiedade que eu tive, eu já percebi que eu estava ficando muito desanimada, muito depressiva, muito sem ânimo, sem vontade, sem motivação para nada. E daí eu já corri fazer aquelas coisas que eu devia estar fazendo, que é a meditação, que é respirar de forma consciente, que é viver mais momentos no momento presente, que é ter esses mini momentos de prazer. Então, por exemplo, para mim é muito importante montar a mesa do café da manhã, do café da tarde, enfim, fazer daquela refeição um momento sagrado, um momento meu, Inclusive, eu gosto muito desses momentos. Então, eu comecei a voltar a fazer essas coisas, mesmo sem muito ânimo, eu fui fazendo, fui tendo mais conexão com a natureza, que é uma coisa que eu amo, mas acabei me perdendo um pouco, de pisar na grama, de caminhar ao ar livre,
né, de respirar profundamente, olhando o céu, sentindo o sol, né, na pele. São pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente pode fazer por nós mesmos, mas muitas vezes a gente deixa de fazer porque a gente está toda acelerada, querendo fazer coisas, querendo produzir, né? Principalmente nessa vida agora, né? De redes sociais, enfim, pandemia, tudo isso acelera muito a gente precisa, né? Na nossa cabeça, a gente precisa estar sempre produzindo, e na verdade a gente precisa ter esses momentos de silenciar a nossa mente, de ouvir a nossa intuição, de acolher os nossos sentimentos, né? Então, seja qual for, né, a sua questão, seja com ansiedade, seja com depressão, seja com alguma questão física mesmo, alguma dor, né, na sua coluna, por exemplo, de travar a coluna, travar quadril, seja o que for que tenha acontecido com você, o que acontece com você de alguma forma aí, seja ela constante ou não, pare para observar no seu dia a dia o que faz com que você comece a se sentir assim, né? Qual que é a primeira coisa que vai despertando isso em você? E que coisas que te fazem bem, que fazem com que você se sinta melhor em relação a isso, né? De repente, se você faz uma atividade física, você já se sente melhor, mais motivada. De repente, a meditação é uma coisa que te ajuda muito. De repente, são algum hobby que você faz e que te ajuda a se conectar melhor com a sua essência. Só você sabe a resposta, essa é a verdade. Então se conecte com o que você acredita, com a sua essência, com a sua verdade. Se conheça cada vez mais e você vai ver a mágica acontecer. Você vai ver que essas crises, esses momentos ruins, sejam emocionais, sejam físicos, eles vão se espaçar cada vez mais. E vai demorar muito tempo para eles voltarem. Ou seja, você é o seu remédio. Então é isso, eu espero muito ter te ajudado no dia de hoje. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade nesse assunto, comenta aqui embaixo. Vamos nos ajudar umas às outras. Tenho certeza que podemos formar uma grande egrégora aqui. Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo.